E falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo homem leproso, a todo homem que estivesse acometido dessa terrível e mortal doença chamada lepra, e a todo aquele que padece de fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto, desde o homem até a mulher, os lançareis para fora do arraial, os lançareis para que não contaminem os seus arraiais. Isso é, passe a doença de uma pessoa para outra, porque a lepra era uma doença transmitida através do contato. Então lance para fora do arraial, no meio dos quais eu habito, disse o Senhor Deus. E os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Números capítulo 5, versículo 1 ao verso 4. Então nós vimos que essas pessoas que estavam acometidas dessa doença terrível, desta enfermidade terrível da antiguidade, chamada lepra, era uma doença terrível, era uma doença que levava à morte, era uma doença que causava apodrecimento no corpo da pessoa, membros da pessoa podiam cair, um membro do corpo daquela pessoa, aquela pessoa ia sendo destruída pouco a pouco por esta doença, uma doença terrível, uma doença que para a medicina humana não havia cura naquela época, talvez nem agora encontrem cura para esta doença, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que tem poder para nos curar de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Então a Bíblia está nos falando aqui no livro de Números, capítulo 5, versículo 1 ao verso 4, que as pessoas que sofriam desta doença eram lançadas para fora do arraial, eram tiradas até mesmo do convívio com seus familiares, porque não havia cura e poderiam transmitir. O marido que sofresse dessa doença, transmitir para a sua esposa, a esposa transmitir para o marido, o filho transmitir para o pai transmitir para o filho, porque era uma doença transmissível. E até mesmo quando aquelas pessoas ficavam ali naquele arraial, e ali suas famílias levavam a comida, era uma situação triste, era uma situação lamentável. As pessoas levavam ali a comida para aqueles leprosos, familiares, amigos que estavam naquele arraial, separados da comunicação, separados da intimidade com o restante do povo por causa daquela doença. Mas por mais triste, por mais lamentável, quem sabe seja a tua situação, quem sabe desenganado pela medicina humana, por mais grande que possa ser o pecado que você cometeu, eu quero te dizer nesta noite que para o meu Deus, que será também o teu Deus, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, você vai entregar nesta noite. Eu quero te dizer, para o Deus que eu sirvo, o Criador dos céus e da terra, o Elohim, o absoluto, o Deus forte, o Deus do impossível, sempre há uma solução. Ele tem cura para as enfermidades incuráveis, Ele tem solução
para os teus problemas, Ele quer suprir as tuas necessidades, Ele quer te libertar das opressões, das perturbações. O que eu devo fazer, pastor? Basta você ter fé, crer na palavra, está sendo pregado, está sendo anunciado, está sendo ministrado. Esta palavra que eu prego, ela tem virtude, ela tem poder, porque ela não é a minha palavra, ela não é a palavra de um homem, de um pastor, de um profeta, mas é a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que não mente, do Deus que não falha. E nesta noite Ele quer realizar o impossível na tua vida. Eu aprendo com esta palavra que, por mais triste que seja a situação, Deus tem sempre uma solução, Deus tem sempre uma resposta, Deus tem sempre uma cura, Deus tem sempre uma bênção para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Com esta passagem bíblica das Escrituras Sagradas e esse pequeno comentário, eu quero desde já mandar a minha saudação cristã para os amados irmãos, irmãs e ouvintes que me acompanham através do WhatsApp, no grupo A Voz da Palavra de Deus. Também agora, a seu inteiro dispor, o canal A Voz da Palavra de Deus no WhatsApp. Também o meu abraço, o meu amor, o meu carinho a todos os meus seguidores do Instagram, do TikTok, também aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, aqui da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, a pequena Belém de Judá do Brasil, transmitindo para todos vocês de várias nações a magnífica, transformadora, purificadora e salvadora palavra do nosso Deus. Também vai a minha saudação a todos que me acompanham através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e oração, batismo verdadeiro em nome de Jesus, o único Deus, e obra missionária África, Moçambique. Eu sempre destaco esses 4 grupos, dos quais eu sou administrador ou um dos administradores. Deus abençoe a todos vocês que fazem parte desses grupos e outros grupos do Facebook que eu também participo, e aqueles que se inscreveram na minha página no Facebook. Deus abençoe a todos nesse ano de 2026, bênçãos sem medida, muitas vitórias, muitas bênçãos Deus tem para a minha vida, para as vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Convidando a todos vocês para um momento de aprendizado espiritual, de meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, que significa a morada da paz, a cidade de Jerusalém, a capital de Israel, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, obedecendo, indo mostrar-se aos sacerdotes, ficaram limpos, sarados, curados instantaneamente pelo poder de Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando
a Deus em alta voz e caiu aos pés do Senhor Jesus Cristo com seu rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, e não este estrangeiro. E disse aquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E aquele homem, além de receber a cura de uma doença, ele recebeu também a salvação, porque ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Oramos a Deus nessa hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, tenho lido a tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ela é a luz para o nosso caminho, Pai. Que palavra maravilhosa que o Senhor deixou para a libertação, para a transformação das nossas vidas, Pai. Me coloco ao inteiro disposição do serviço do Evangelho, Pai, para que o Senhor venha me usar nesta hora de uma maneira extraordinária. Dá-me sabedoria, revelação, discernimento, poder, autoridade, intrepidez, ousadia, Senhor, para que eu possa transmitir a tua palavra. Não seja eu falando, não seja eu pregando, mas o Espírito Santo ensinando, orientando, aconselhando, falando através de mim, Pai, a tua preciosa palavra. Prepara o coração deste irmão, desta irmã, desse ouvinte, para recepcionar, e venha prestar atenção. A tua palavra não vem entrar no ouvido e sair do outro, mas entre lá no homem interior, lá no espírito, lá na alma, e venha produzir uma mudança, possa abençoar a vida desta pessoa, Pai, através do poder da tua palavra, meu Deus. Esta pessoa venha ouvir, venha crer, venha entender, venha compreender e tomar a melhor, a mais importante decisão, que é obedecer, que é praticar a tua palavra, que é seguir os ensinamentos divinos e preciosos da tua palavra, para ter uma vida abençoada, feliz aqui nessa terra, e ao final a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu tema nessa noite é os 10 leprosos. Os 10 leprosos, esses 10 homens que sofriam dessa doença chamada lepra. Eu não sei se eles moravam na cidade ou se eles vieram de algum lugar isolado, do arraial dos leprosos, mas a Bíblia diz que eles vieram ao encontro do Senhor Jesus Cristo. A situação desses homens era uma situação de desgraça, era uma situação triste, era uma situação lamentável, era uma situação de angústia, de desespero. Esses homens, eles não tinham esperança nesta terra, não havia uma cura para aquela doença, não havia um médico que pudesse socorrê-los, não havia um remédio, não havia nada que pudesse trazer cura àqueles homens. Eles estavam esperando a morte. Quem sabe esses 10 homens eram conhecidos, quem sabe eram vizinhos, quem sabe moravam no mesmo bairro, e ali a lepra se proliferou naquele lugar, naquele bairro, naquela cidade. Todos eles foram acometidos, e agora eu creio que eles andavam juntos, porque eles se ajudavam a cuidar uns dos outros naquela situação de desgraça, naquela situação triste. Eu quero te dizer nessa noite, a primeira coisa que me chama a atenção nesta palavra, por pior que seja a tua situação, Deus
Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem um socorro. Talvez algum deles ouviu falar que o Senhor Jesus Cristo estava passando naquele lugar, e aonde Jesus passava, os milagres aconteciam, aonde Jesus passava, os doentes eram curados, paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos falavam, surdos escutavam, leprosos eram purificados, até mesmo mortos eram ressuscitados, demônios eram expulsos, pessoas oprimidas, perturbadas eram libertas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam aonde Jesus passava. Quem sabe um deles ouviu falar, a Bíblia não nos dá detalhes, mas quando eu leio um texto, eu fico pensando, eu fico meditando, como pode ter acontecido? Talvez um deles ouviu falar que Jesus realizava o impossível, veio, falou com os outros amigos, vamos à presença do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que eles tomaram esta decisão de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe um deles ali é cheio de dúvida, diz: será que esse Jesus, ele tem um milagre que eu preciso? Se nós formos lá, aonde Jesus está ali cercado de uma grande multidão, de muitas pessoas, talvez alguém venha até nos agredir, talvez alguém venha até querer nos espancar, querer nos correr, porque sabe que essa doença é transmitível, talvez seremos desprezados, talvez até o próprio Jesus e os seus discípulos vão nos desprezar, mas talvez outro diz: não, mas nós temos que ir ao encontro dele, nós temos que tentar, nós temos que buscar a presença dele, temos que ter um encontro com ele, porque eu creio que o encontro com ele vai mudar as nossas vidas, vai mudar as nossas situações. A segunda coisa que eu quero te dizer, que quando você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, é melhor que ter um encontro com o rei Charles da Inglaterra, é melhor do que ter um encontro com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com algum homem, por mais rico, milionário e influente que seja nesta terra. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, você está tendo um encontro, o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 20, você está tendo um encontro com Elohim, com o absoluto, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder para te abençoar, que é onipotente, que tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28 e verso 18, que é onipresente, está presente em todos os lugares, que é onisciente e sabe todas as coisas, e é aquele que tem solução para o teu problema. E o encontro com Deus mudará a tua vida, mudará a tua história, mudará a tua trajetória. Você nunca mais será o mesmo a partir do momento que você se encontra com o divino mestre. Só se você não quiser, como aqueles 9 leprosos depois não quiseram, receberam a cura, mas não quiseram ouvir o sermão, ouvir a pregação do divino mestre, receber a salvação para a sua vida. Mas um daqueles leprosos, ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Então uma atitude de fé pode mudar a nossa situação. Eles tiveram uma atitude de fé, eles creram que o Senhor Jesus Cristo poderia trazer o milagre que eles necessitavam. Então eles agiram movidos pela fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1 e 6, ora a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova que existe as coisas que se esperam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e galardoador daqueles que o buscam. Isso é, Deus tem presente para todos aqueles que o buscam através da
da fé. Marcos 9, 23, tudo é possível aquele que crê. Eu te digo nessa noite, tenha fé em Deus e segure o seu milagre através da fé. E a Bíblia diz que eles pararam de longe. Talvez um deles disse: não vamos nos aproximar. Podemos ser agredidos, podemos ser denunciados, pode alguém até chamar a polícia daquela época para afastar aqueles homens daquela multidão, e eles ficaram de longe. Talvez você até agora está longe de Deus, está longe do Criador. A Bíblia diz em Provérbios 27, verso 8, qual uma ave que voa longe do seu ninho, um passarinho longe do ninho, com saudade do ninho. Ali o macho muitas vezes sai para buscar o alimento e a fêmea fica no ninho com seus filhotinhos, e aquele pássaro está esperando o momento de voltar para o ninho, levando o alimento, a provisão para os seus pintainhos. Assim é o homem, diz a Bíblia, que está longe no seu lugar. Qual é o lugar do homem, pastor? É na presença de Deus, é na comunhão com Deus. Qual é o nosso lugar? Efésios capítulo 1, verso 3, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, assentado em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Este é o lugar de bênção, de vitória, que Deus tem para a nossa vida. E eles então ficaram ali de longe, alguns deles desconfiados, mas ali um deles disse: vamos gritar, mesmo que nós não venha a se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Veja, eu estou imaginando como deve ter sido, e aquele homem, quem sabe, disse: agora nós vamos gritar, grite comigo. E começaram a gritar, e começaram a clamar. Eu quero te convidar nesta noite a levantar um clamor, a levantar um grito de socorro, um SOS urgente, aquele que pode te socorrer. Eles não estavam gritando para qualquer pessoa, não adiantaria eles gritarem para o governador daquela cidade, para o prefeito, para um magistrado daquele lugar, um juiz, uma pessoa rica, mas gritaram para o Senhor Jesus Cristo, aquele que tinha poder, que tem poder para socorrer todos aqueles que clamam a Ele. A Bíblia diz em Jeremias 33, verso 3, clama a mim, disse Deus, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eles clamaram a Deus. A Bíblia diz no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, ouviu o meu grito de socorro, e Deus veio socorrer. O salmista, quando ele com paciência, ele clamou a Deus, esperando a hora certa, que Deus iria em seu socorro, e aqueles homens clamaram. O que eles clamaram, pastor? Tem misericórdia de nós, ó Mestre, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Eles clamaram pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao 23, diz a Bíblia: eu trarei à minha memória aquilo que pode me trazer esperança. E o que te traz esperança, pastor Flávio? É saber que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, novas são a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. É isso que traz esperança na minha mente, é saber que Jesus Cristo é a esperança da glória, que Jesus Cristo é o Deus de amor, que nos ama e quer o melhor para a nossa vida, que nos socorre na hora em que nós precisamos, que está sempre presente ao nosso lado. Mateus 28, 20, o Senhor Jesus Cristo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É isso que me enche de fé, que me enche de esperança, que me enche de amor por esse Deus maravilhoso, por esse Deus extraordinário. A Bíblia diz então: Jesus viu
a situação daqueles homens, o clamor daqueles homens. Ele ouviu e viu aquela situação. Então a Bíblia nos diz em Provérbios 15, verso 13, que os olhos de Deus estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Isso é, Deus vê todas as coisas. Hoje Jesus não está presente em um corpo físico andando sobre a terra. Ele está presente em espírito e verdade, e Ele vê a tua dor, Ele vê a tua situação, até mesmo aqueles pecados escondidos que você tem cometido. Ele tem visto, Ele sabe tudo, Ele enxerga tudo. Ninguém foge ao golpe de vista do Deus Criador dos céus e da terra. Os olhos de Deus estão vendo o teu sofrimento, e hoje é o último dia do teu sofrimento, da tua dor. Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai tirar você da sarjeta da vida, do beco sujo do pecado, da corrupção que o diabo te colocou para desgraçar, para destruir a tua vida. Ele vai estender a sua mão potente, a sua mão poderosa, e vai tirar você dessa situação, e vai fazer de você um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma pessoa alegre, feliz, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de esperança, para transmitir também para a sua família, para aqueles que o cercam. Seja uma pessoa que irradia a unção de Deus, o poder do Espírito Santo na sua vida. E ali Jesus então mandou dizer àqueles homens: vão e se mostrem ao sacerdote. Jesus então faz um teste de fé com aqueles homens. Eles já haviam vindo, se aproximado, ficando um pouco longe do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo então, Ele não colocou a mão sobre aqueles homens, Ele não ungiu aqueles homens, Ele deu uma palavra de fé para aqueles homens. Ele disse: vão e mostrem-se ao sacerdote. Isso significa obediência. Obediência. Talvez aqueles 10 leprosos, talvez um deles começou a questionar, ou alguns deles começaram a questionar: o que adiantou nós ir aqui, viu? Bem, eu dizia que não ia adiantar. Jesus não se aproximou, Jesus não nos ungiu, Jesus não colocou a mão sobre nós, Jesus não nos curou, e agora Ele nos manda ir ao sacerdote, ir até o lugar onde está o sacerdote, para que nós receba a bênção. Isso é mentira. Perdemos a viagem. Talvez um deles tentou desanimar, mas talvez o outro, cheio de fé, diz para aquele que está duvidando: tenha fé em Deus, vamos fazer mais um esforço, já viemos até aqui, agora vamos obedecer a ordenança de Deus, a ordem do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao sacerdote. E então eles foram, e quando eles foram ao sacerdote, ao lugar onde estava aquele homem, sacerdote de Israel, que era ali consagrado para ministrar no tabernáculo, eles foram curados, eles foram sarados, eles foram limpos daquela lepra, abençoados pelo poder de Deus. Então, para você receber também as bênçãos de Deus, é preciso obediência, é preciso você ser guiado por Deus. Aqueles homens receberam aquela orientação e eles obedeceram. E também nós, se formos fiéis a Deus, se formos obedientes à sua palavra, todas as bênçãos que precisarmos, poderemos clamar com confiança e saber que a porta do céu, da dispensa celestial, vai se abrir, e a bênção virá sobre as nossas vidas. E eles agiram obedecendo através da fé. Romanos 16, verso 26, a obediência através da fé, e eles obedeceram, e eles foram e receberam um milagre, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Lá de Êxodo 15, 26, Lucas 5, 17, a Bíblia diz que o poder de Deus estava sobre Ele para curar os doentes, os enfermos, e eles creram e obedeceram.
creram e receberam o milagre. Mas veja só, quando aqueles 10 homens viram pelo caminho que ficaram curados, que ficaram sarados, 9 deles foram embora. Talvez um deles diz: vou ver a minha esposa, que saudade da minha esposa, eu estava isolado, eu não podia transmitir essa doença para ela, que saudade do meu filho, da minha filha, eu vou lá ver, eu vou para casa. Talvez um deles diz: eu quero voltar a trabalhar naquela empresa que eu trabalhava, naquele comércio, naquele serviço que eu trabalhava, agora eu estou curado. Cada um deles foi então procurar o seu caminho. 9 deles foram para os seus afazeres, foram para as suas famílias. A Bíblia não nos dá detalhes, mas não voltaram para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Quero te dizer que Deus, Ele tem cura para as tuas doenças, Ele tem cura para as enfermidades. Salmo 103, verso 3, é Ele quem perdoa todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades, te cura de todas as enfermidades, te sara de todas as doenças. Mas Deus tem algo mais para a tua vida, e esse algo mais é mais valioso, é mais precioso, é a maior bênção que Deus tem para a tua vida. E a Bíblia diz que um daqueles leprosos voltou para agradecer a Deus. Então eu quero te dizer, as bênçãos que você recebeu das mãos de Deus, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por ti e por tudo que Ele ainda vai fazer em teu favor. Tenha gratidão. Aquele homem voltou, se prostrou e adorou o Senhor Jesus Cristo, cheio de amor, cheio de gratidão pela grande bênção, pelo grande milagre que havia recebido. A Bíblia diz no Salmo 103, verso 1 e verso 2, disse o salmista: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não me esqueço de nenhum só dos seus benefícios, de nenhuma só das suas dádivas, das suas bênçãos, das vitórias que Deus me deu. E aquele homem agradeceu a Deus. Tenha gratidão, meu irmão, minha irmã. Quando estiver orando nessa noite, Deus vai te curar, vai te sarar, mas não esqueça de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez pela tua vida. Aí Jesus olhou para aquele homem e disse: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Veja o algo mais que Deus tem para você, que é o bem mais precioso, chamado salvação, vida eterna. Ele quer salvar a tua alma. Foi para isso que Ele veio a esta terra. Lucas 19, verso 10, o Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Romanos 10, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, nesta noite, Deus tem algo mais que cura, Deus tem algo mais que libertação dos vícios, Deus tem algo mais que prosperidade, que bênçãos para o teu lar, para a tua família, que paz, que alegria. Tudo isso é bom e maravilhoso, mas Deus tem a maior bênção, que é a salvação da tua alma, produzir um novo nascimento na tua vida, fazer de você uma nova criatura, uma pessoa abençoada, para servir a Ele, para seguir o caminho estreito no Senhor Jesus Cristo nessa terra. É isso que eu te convido nesta noite, a entregar a tua vida para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará por ti. E Deus dirá: a tua fé te salvou. Meu filho, agora serás uma nova criatura, serás salvo. Quando partires desta terra, terás a vida eterna. Preparei palácios para ti, preparei um lugar maravilhoso para ti, um lugar onde há paz, um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento. É que Ele preparou para os salvos, para os filhos, para as filhas de Deus. É hora da bênção, é hora do milagre, é hora da vitória.
glória. Fecha os teus olhos agora. Ore juntamente comigo nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, eu oro por esta pessoa, está entregando a sua vida para Ti, está Te recebendo como Salvador e Senhor da sua vida, que o Senhor liberte dos vícios, liberte do cigarro, do alcoolismo, das drogas, faça dele, faça dela um novo homem, uma nova criatura, com a vida diferente, como diz Malaquias 3,18, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve, a diferença entre o justo e o ímpio. Esse homem andava errado, mas agora ele entrega a sua vida a Ti, ele quer fazer a coisa certa, ele quer ser um filho, uma filha de Deus restaurado pelo poder da Tua palavra, pela unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a libertação sobre a tua vida, eu ministro a cura sobre você doente, enfermo. A pior doença, a pior enfermidade é a lepra da alma, é o pecado que está na vida de muita gente. Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que agora o Senhor liberte do pecado, liberte da prostituição, liberte do mundo do crime, do tráfico, das drogas, das coisas erradas que o diabo leva o homem a fazer. Seja liberto pelo poder de Deus, seja um novo homem, uma nova mulher, seja uma pessoa feliz na presença de Deus, tenha prosperidade. O meu Deus, o teu Deus é o dono da prata e do ouro, é o dono de tudo. Salmo 24, verso 1, no Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Seja abençoado financeiramente, seja abençoado no teu lar, na tua família, haja paz, alegria, amor, união, felicidade no teu lar, na tua família. Seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Eu ministro a bênção em nome de Jesus Cristo. Você que não dormia bem à noite, vai dormir uma noite de sono tranquilo, de paz, de calma, de sossego, guardado e protegido pelo poder do nosso Deus. É a minha oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga eu recebo a minha vitória em nome de Jesus Cristo. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, operando Deus, quem impedirá? Diga, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Diga, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Ande de cabeça erguida, dê um sorriso para Deus, cante um hino para Ele. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Quero, para finalizar, fazer o meu convite para que você se inscreva no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.